Sob a proteção de Deus e os cuidados técnicos do professor Mário Vitor, este é mais um programa Atentos. Chama a vinheta, Mário. No encontro de hoje, convidei Bianca para uma conversa. E nós vamos tratar um pouco sobre direito digital e proteção de dados. Então, Nicásio, em setembro de 2020 foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, trazendo novas diretrizes relacionadas à coleta, ao armazenamento e à utilização de dados que são aí publicados muitas vezes de forma que os usuários nem sabem nas plataformas digitais e na internet como um todo. Então, essa lei, ela foi inspirada, foi baseada na Regulamentação Geral de Proteção de Dados da Europa, da União Europeia, né, que é de 2018, e até então o Brasil ainda não tinha uma lei específica que tratasse dessa problemática que é tão atual, né, que foi se desenvolvendo muito mais ao longo dos últimos anos. A gente tinha aí o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, mas essas leis, apesar de trazerem algumas especificações preliminares, ainda não tinham o arcabouço jurídico que o contexto exige, né? Esse contexto muito mais digital, muito mais da internet. Então, essa lei veio aí para suprir essas necessidades da sociedade brasileira. Perfeito. E, Bianca, um item interessante para trazer a discussão é que, ao longo dos anos, a humanidade sempre foi orientada, regida por dados. Mas, dessa vez, nós estamos experimentando uma realidade em que, com o apoio da tecnologia, das redes sociais, não só estamos orientando a tomada de decisão de empresa por meio de dados, mas também conseguimos influenciar o consumidor, por exemplo, a comprar, o eleitor a votar. Então, tudo isso traz um contexto que exige, como você bem disse, uma lei específica que discipline a proteção de dados, que no fim das contas está preocupada em proteger a privacidade do cidadão. E eu trago um exemplo prático para mostrar como nós estamos sujeitos a influências externas, alheias, e que às vezes nem percebemos. Tem um caso, isso está no livro O Poder do Hábito, por favor, Mário Vitor, link aqui na descrição do vídeo, indicando a possibilidade de compra desse livro, que ele conta a história da empresa chamada Target, e aqui não sou eu que estou inventando isso, como eu acabei de dizer, então essa história já é conhecida, já tratamos aqui, inclusive, em outros episódios, mas ela é um recorte fundamental para compreender a importância e como os dados pessoais podem influenciar a tomada de decisão das pessoas. A empresa conseguiu fazer um levantamento de dados, ele pediu para seus consumidores, as suas consumidoras, falarem quando estavam grávidas, e assim a Target conseguiu mapear qual era o perfil de compra dessas consumidoras grávidas. Conseguiu reunir tantos dados, tanta informação, que a partir de certo momento desenvolveu uma análise preditiva do perfil de consumo. O que é que isso queria dizer? Que as mulheres do futuro, ainda não grávidas, a partir de determinadas compras, como fragrâncias com menos fortes, cremes com zinco e outros materiais específicos, era um alto grau de probabilidade de que aquela mulher estaria grávida. O que aconteceu? Antes das mulheres informarem para a empresa que estavam grávidas, a empresa já conseguia encaminhar cupons promocionais para aquela empresa, como fralda, material, de uma maneira geral, destinados a recém-nascidos, etc. Isso gerava uma concorrência totalmente desleal, entre aspas, com as outras empresas, porque antes das outras empresas sequer saber que existia ali uma mulher grávida, a Target já encaminhava o cupom de desconto, porque ela presumia que, de acordo com a análise preditiva, levantando aquelas informações, aquela mulher potencialmente estaria grávida. Então a gente vê que o mundo de hoje vive, né, muito bem conectado. E não só isso, né, Nicásio? A gente percebe com essa digitalização das relações, as pessoas cada vez mais inseridas nas redes sociais, que o conceito de privacidade ele vem se tornando cada vez menos rigoroso. As pessoas têm cada vez menos privacidade. E isso
pode ser bem perigoso, principalmente quando a gente trata de dados tão importantes. Eu não sabia dessa história da Target que você acabou de contar, e isso me deixa ainda mais preocupada, porque a internet acaba, às vezes, descobrindo coisas sobre nós mesmos que antes que a gente descubra, né? Então, é para isso que surgem as normas, as regras referentes a essa proteção da privacidade dos usuários da internet. E é com esse escopo, justamente, que foi elaborada a Lei Geral de Proteção de Dados. O direito é uma ciência que naturalmente acompanha a evolução das relações sociais. E na década de 90 para cá, a gente vive uma revolução tecnológica, né, informacional, e isso naturalmente afeta também o direito. E o direito tem que acompanhar essa evolução. As relações são muito mais complexas, travadas em ambiente agora não mais só físico, mas também digital, e foi nessa onda que vem surgindo talvez um recorte epistemológico, quero dizer com isso, uma área que busca uma autonomia científica dentro do direito, que é o direito digital. E dentro do direito digital nós temos um outro recorte, que é a proteção de dados. Então, o direito digital nada mais é do que a necessidade de observar determinados critérios, normas no ambiente virtual. A proteção de dados, na verdade, já vem também no virtual, mas no offline também. O formulário que você preenche numa farmácia por meio físico também está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós temos aí um contexto complexo, né, na complexidade da vida, das relações. Tem um filósofo francês, Edgar Morin, que disserta muito sobre isso com profundidade, inclusive, mostrando que a gente vive uma realidade, um mundo bastante complexo. Daí o direito digital tentando regular as relações humanas, porque é o papel do direito na sociedade, né? Regular as relações. E aí a gente vive hoje num mundo em que essas relações tornaram-se complexas. O direito veio, e a gente vive agora num ambiente em que as pessoas pouco conhecem os direitos que estão sendo discutidos aqui, que a gente está falando aqui. O Marco Civil da Internet, como você disse, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, são normas recentes que não são de conhecimento popular. Então, encontros como esse, conversa como essa, servem para esse propósito. E também para alertar as empresas, né, que os consumidores estão ficando cada vez mais exigentes. Eu ia entrar justamente nessa pauta porque a internet, ao mesmo tempo que ela nos expõe mais, nos cobra cada vez mais dados e mais informações, ela também desperta nos internautas, nos cidadãos como um todo, o interesse em saber por que eu estou compartilhando isso, por que o meu CPF está sendo cobrado aqui nesse site, ou por que eu tenho que colocar o meu e-mail para ingressar nessa plataforma. Então, é muito importante que as empresas se adequem, né? Na verdade, não é mais só importante, como é imprescindível e fundamental que as empresas se adequem às normativas trazidas aí pela Lei Geral de Proteção de Dados, não só como uma forma de cumprir com a legislação e com o que ela impõe, mas também como uma forma de mostrar a preocupação da empresa com relação àquele cliente e prestar as informações que são necessárias para que ele consiga se sentir seguro, para que ele consiga divulgar os dados que são solicitados, sabendo para que esses dados vão ser utilizados. E justamente com base nisso é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pede essa clareza por parte das empresas. Além de pedir o dado, as empresas agora, elas têm que mostrar ao consumidor por que esse dado está sendo pedido, né? E isso é muito importante, porque a internet, ela aumenta bastante a autonomia das pessoas que acessam. E saber por que a gente está compartilhando algumas coisas é fundamental para a gente se sentir seguro e se sentir protegido, de fato. E eu acho que agora você acabou de dar uma dica fantástica, agregou muito valor a esse vídeo, porque são entregas e ações que as empresas e todos que estão assistindo podem adotar amanhã, agora, enquanto você assiste, que é identificar primeiro quais os dados pessoais que o seu negócio ou você, enquanto pessoa física, trata. A partir desse momento, você coloca isso dentro de um papel, escreve e linka com os objetivos que levaram você a coletar aquele dado pessoal. Para que finalidade você tem aquilo? E é realmente necessário? Será que é adequado? Você está achando que com o nome completo você identifica uma pessoa. Mas será que você não precisa de um outro dado? Ou você acha que com
com a data de nascimento, você está identificando a pessoa. Será que você está errando para identificar a pessoa? Você não precisa de outros dados em vez da data de nascimento? Então, justamente para fazer essa avaliação, diagnosticar se você realmente está alcançando o objetivo com aqueles dados que você tem, porque no mundo de dados, quanto menos dados, melhor. Quanto mais dados, mais você está sujeito a incidentes de segurança que não se resumem à violação de dados. Por exemplo, eu, Nicásio, enquanto consumidor, posso ter acessado uma rede social, preenchido uma caixinha lá, aceito os termos, né, de uso, sem ler, e aquela rede social está compartilhando meus dados com outras empresas sem eu saber. Se ela não me informou isso dentro das regras do jogo que estão previstas nos termos de uso, na política de privacidade, ela está violando a legislação de proteção de dados. Então, a gente às vezes reduz incidentes de segurança a vazamentos de dados. Mas não é só isso, né? E qualquer tipo de violação à privacidade, à honra, à proteção dos dados pessoais pode gerar um prejuízo significativo no ambiente dos negócios. Por isso que não só é importante, como você disse, é necessário. Além disso, né, tem um vídeo, Mário, se você, por obséquio, conseguir lançar aqui na descrição, que nós falamos sobre ESG. E um dos elementos que compõe esse conceito abrangente de ESG é justamente a responsabilidade social e a governança corporativa, que trazem consigo a ideia de que nós precisamos atender a certos critérios para agradar também o consumidor, porque a empresa cumpre uma função social dentro da sociedade, da comunidade como um todo. E o que é que eu entendo desse momento que a gente está vivendo, Bianca? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de desafio quando a gente fala de proteção de dados, direito digital, tanto para o cidadão quanto para a empresa. Afasta, porque parece algo complexo, que é algo que eu não vou conseguir, então não vou tentar, não é para mim, isso serve só para grandes empresas. Mas não, eu não sei qual é a sua leitura, mas no meu entender, pequenas e médias empresas também precisam parar e se preocupar com o assunto. Com certeza, Nicásio, a minha leitura é exatamente essa, inclusive o quanto antes uma empresa conseguir se adequar não só à LGPD, mas também aos valores que são pregados pelo ESG, com certeza... É um fator a mais de lucratividade e também uma consciência social de que você está ali, sua empresa existe por um propósito, né? Exatamente, e agrega mais valor, agrega mais clientes e... acredito que contribui muito para o crescimento da empresa dentro do padrão, dentro do padrão não, mas dentro do contexto em que a gente vive hoje, né? Cada vez mais as pessoas buscam por informações, buscam por privacidade. Hoje a pessoa tem uma dúvida sobre um assunto que ela nunca viu na vida, ela vai ali no Google e ela consegue ter pelo menos um norte, ter um esclarecimento. Então, o quanto mais a empresa conseguir deixar claro o que está sendo feito com aqueles dados, de que forma esses dados são compartilhados, por que eles são compartilhados e com quem há esse compartilhamento, com certeza, assim, sem dúvidas, o cliente vai se sentir mais seguro e essa relação de segurança é muito importante para que se fidelize, né, essas pessoas que estão ali comprando na empresa. Perfeito. A minha compreensão disso tudo, dessa conversa que a gente está tendo aqui, é que nós precisamos fomentar cada vez mais rodadas de discussão a respeito do tema direito digital e proteção de dados, para que a população seja consciente do que pode, do que tem direito, de quais são os deveres também. A comunidade como um todo tem uma responsabilidade com o coletivo. Então, a necessidade de cuidar dos nossos dados pessoais é algo indissociável dos próprios direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Dados, segundo o CEO da Mastercard, são o novo petróleo, né? Ele disse isso na ideia de dizer assim, olha, o dado pessoal tem valor econômico. Então, um alerta a todo cidadão e toda cidadã que está nos acompanhando aqui. Valorize seus dados pessoais. Recentemente, uma grande empresa conseguiu conquistar muitos clientes porque ofereciam desconto na hora que você ia abastecer. Numa política de cashback.
depois de investir mais de 400 milhões de reais, aquela empresa parou de oferecer um cashback tão desordenado como era. Mas por quê? Porque naquele ato, quando você buscava o cashback, você não estava só atraindo um novo parceiro, ou se relacionando com uma nova empresa, que seria um posto de gasolina, mas também você estava vendendo os seus dados pessoais. Porque a partir de agora, aquela empresa de cashback tem um vasto repertório de como as pessoas consomem combustível no país. E aquilo ali é patrimônio, é um ativo. Então lembre-se, os seus dados pessoais representam um ativo patrimonial. A minha mensagem, assim, diante desse contexto, é que nós temos um dever, enquanto cidadão, de ser cauteloso com os nossos dados pessoais. Mas as empresas também têm uma obrigação, que é enxergando sua função social, enxergando valores presentes no conceito de ESG, enxergando as normas de direito, do direito digital, como a LGPD, como o Marco Civil da Internet, como a lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, precisam buscar um especialista e se adequar à realidade do ordenamento jurídico brasileiro hoje. O que você pode fazer agora? Acho que uma das grandes entregas aqui foi tratada logo no meio desse encontro, que foi: pare, mapeie seus dados, identifique para que você tem aqueles dados e veja como você pode reduzir. E depois busque um especialista, porque é um tema realmente complexo, novo e merece sua atenção. E já chegando nesse momento de conclusão desse tema tão importante, tão enriquecedor, eu acho importante a gente salientar aqui que, como qualquer adaptação a uma nova conjuntura, a um novo momento, a adaptação a essas normas e a esses princípios que traz a Lei Geral de Proteção de Dados envolve também uma mudança de hábitos, uma mudança de cultura, seja por parte das empresas, dos fornecedores, que agora terão que ter muito mais clareza com aquilo que estão colhendo dos seus consumidores, né? Mas também dos próprios consumidores e dos clientes, que precisam ter um pouco mais de consciência, né? Ao divulgar seus dados, ao oferecer informações e se questionar sempre: por que eu estou publicando esse dado? Por que eu estou oferecendo essa informação? Né? E como o Nicásio disse, hoje os dados são utilizados de uma forma que a gente às vezes nem imagina, chega a ser bizarro. Eu estava ouvindo o Nicásio aqui falar e fico imaginando quantas coisas são feitas com os nossos dados sem que a gente saiba, né? Então essa mudança de mentalidade, de cultura, é muito importante para que a gente se mantenha sempre buscando respostas para essas perguntas e que a gente se questione sempre antes de entregar, né? Isso, antes de oferecer essas informações. É isso. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, compartilhe com um amigo, com uma amiga. Veja o que a gente pode ajudar na consciência desses direitos que estão previstos no âmbito do direito digital. Aproveite, deixe sua curtida, comentário. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Tanto na sua plataforma preferida de podcast, como também no YouTube, no Instagram do CCGD. E fique atento às novidades, né? Estaremos sempre tentando oferecer o melhor conteúdo para a sociedade e para que avancemos juntos nessa nova jornada aí de mudança de hábitos e de empoderamento social, porque é sobre isso também. Maravilha. Até mais.